Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Camila, sou estudante de biomedicina e gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo um pouquinho do meu dia a dia, da experiência que eu tive, das experiências que eu tenho no meu dia a dia, a respeito de coisas que eu aprendo e gostaria de compartilhar com vocês, para enriquecer o conteúdo que nós pesquisamos aqui no YouTube, pois muitas vezes eu já procurei a respeito de vários tipos de conteúdo que eu tinha curiosidade antes de fazer a faculdade e não achava. Então eu decidi fazer esses vídeos com forma de complementar essa questão que eu acho que é bem pobre aqui no YouTube. Vou contar para vocês um pouquinho da minha história, para que vocês me conheçam um pouquinho e a gente comece a ter esse entrosamento. Meu nome é Camila, como eu já disse, eu tenho 28 anos, sou casada há 12 anos, tenho uma filha de 13 anos, que vai fazer 13 anos na realidade, e tenho um filho de 10 anos. Fui mãe muito jovem, fui mãe com 16 para 17 anos, e por conta disso tive que parar os meus estudos, né? Porque essa vida de mãe, corrida e tudo mais, e logo após, com 19 anos, eu tive outro filho. Então, acabou que eu fiquei com duas crianças em casa, resolvi me dedicar a eles e não dei uma pausa, vamos dizer, dei uma pausa nessa parte da minha vida que era a questão dos estudos, né? Então, eu abri um salão, né? Eu e meu marido abrimos um salão aqui próximo à minha casa, quem me conhece sabe, eu tenho esse salão já há 9 anos, 10 anos na realidade já, e fiz uma sociedade com a minha mãe, a gente trabalhava sempre em família, né? Era eu, a minha mãe e a minha irmã, trabalhamos por muitos anos juntas, sendo que chegou um momento da minha vida que eu via que trabalhar só no salão já não estava mais sendo aquilo que eu queria pra mim. Eu queria algo a mais, queria algo além, porque eu sempre gostei muito dessa área de estética, de cosmetologia, eu sou vaidosa, eu gosto de me cuidar, então eu achava, né, que era pouco pra mim só aquilo ali. Então eu comecei a pesquisar meios de fazer com que essa minha parte fosse preenchida com algo que eu achava que estava faltando. Então o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar alguma faculdade que pudesse me colocar no meio de profissionais, no meio do mercado que eu tenho interesse, né? Que no caso é estética. Então eu pesquisei algumas faculdades de estética e cosmetologia, porém, diferente da faculdade de biomedicina, elas não te dão um suporte, um aparato assim, para trabalhar com as coisas que eu gostaria de trabalhar, que são métodos mais invasivos, como botox, ácido hialurônico, preenchimento, né, com ácido hialurônico, estímulo de colágeno, harmonização, tanto facial quanto corporal. A estética, ela fica uma parte mais externa. Já o biomédico, ele já pode ir mais a fundo, trabalhar o corpo de uma forma mais interna, vamos dizer assim. Então, como eu não tinha finalizado os meus estudos ainda, comecei apenas a procurar a faculdade, encontrei a faculdade de biomedicina estética, né, que muita gente não conhece, não sabe para que serve essa faculdade. Muitas vezes eu falo, Camila, qual é a faculdade que você faz? Eu falo biomedicina, as pessoas já acham, tô fazendo medicina, que não sei o quê. É uma área bem próxima à medicina, porque a gente estuda o corpo humano, né, de uma forma geral, mas não é medicina. Então, dito isso, eu comecei a mexer os pauzinhos para finalizar o meu segundo grau. Por quê? Como eu disse no início do vídeo, eu sou mãe, tive que parar os meus estudos por conta da maternidade, né? Dei uma pausa e tudo mais. Então, eu precisava concluir o meu ensino médio. E aí começou a minha luta. Pesquisando na internet, conversando com alguns amigos, eu conheci o EJA, que é um ensino superior para adultos, um ensino superior à distância.
Eu sou aqui do Rio de Janeiro e comecei a estudar numa escola em Copacabana, na Rua Belfor Roxo. Quem tiver interesse em saber o que é EJA e onde fica essa escola, só deixar aqui embaixo nos comentários que eu ajudo vocês, tá bom? E aí eu comecei a fazer essa escola, eu ia lá, pegava as apostilas, estudava, ia lá fazer as provas. Sendo que eu achei que esse método demoraria muito para que eu alcançasse o meu ensino médio, concluísse o meu ensino médio para começar a minha faculdade, porque eu só poderia ingressar na faculdade quando eu tivesse o meu certificado do ensino médio. Então eu conheci um outro método que se chama Enseja, que alguns anos atrás ele era feito juntamente com a prova do Enem. Na prova do Enem você conseguia fazer tanto a conclusão do seu ensino médio, quanto a prova com intenção de pontos para fazer um vestibular e uma faculdade pública, né? Para poder concorrer a uma faculdade pública. Então, eu fui lá, fiz a minha inscrição, que é pela internet mesmo, e comecei a estudar. Peguei as provas antigas, comecei a estudar em cima daquelas provas, comecei a estudar um pouco de redação. Contratei um professor particular para me ajudar nessa questão, né? Porque já tinha muito tempo que eu não estudava, eu me achava incapaz, achava que eu não ia conseguir. Enfim, eu tinha muita dificuldade, mas eu consegui, gente. E se eu conseguir, vocês vão conseguir. Porque eu fiquei mais de 10 anos sem estudar e esses pensamentos vêm na nossa mente, mas assim, eu tô aqui para dizer para vocês que é possível sim. Se eu estou onde eu estou e consegui fazer coisas que eu achava que eu não ia conseguir, se eu consigo, vocês também conseguem, tá bom? Se vocês precisarem da minha ajuda para qualquer coisa nesse sentido, pode entrar em contato comigo aqui através dos comentários, me mandar um e-mail, que eu terei o maior prazer de responder, tá bom? Então, eu fiz isso, estudei muito redação, as matérias que caíam, geralmente nos editais, né? E fui lá fazer a prova. Passei em todas as matérias, todas as matérias na primeira prova. Na realidade, eu fiquei em uma matéria, que é a matéria que eu mais tenho dificuldade, que é a matemática, né? Então, eu passei nessas outras matérias e fiquei devendo uma matéria. Para quem não conhece a prova do Enseja, ela é uma prova que você vai fazendo por eliminação. Então, se você passar em outras matérias e ficar em uma só, na próxima prova você vai fazer só aquela matéria que você ficou, que foi o meu caso. Então, demorei 2 anos para concluir o meu ensino médio, porque eu não consegui passar em matemática de primeira. Mas aí depois eu fui lá, estudei bastante matemática, que era o que eu tinha mais dificuldade, e consegui passar na prova. Então, por isso eu demorei um pouco mais. E aí, assim que eu terminei de fazer a minha prova, eu peguei o gabarito e tudo mais, depois de 2 dias, um dia mais ou menos, eles disponibilizam esse gabarito para você. E você tem como conferir a sua nota. E aí eu já conferi logo a minha nota, vi que eu passei, vi que eu tinha nota suficiente para poder ingressar na faculdade, já entrei em contato com a minha faculdade. A minha faculdade é IBMR, eu faço no campus do Catete. Essa faculdade ela tem 2 lugares aqui no Rio de Janeiro, tem no Catete, tem na Barra da Tijuca, eu faço no Catete. Já entrei em contato com eles, querendo ingressar, né, no meio do ano e tudo mais, e assim eu fiz. Ingressei no meio do ano de 2020, se eu não me engano, eu estava com 25 anos, e logo depois veio a pandemia, né, que acho que foi no final de 2019, 2020, se eu não me engano, e aí eu tive que trancar a faculdade, porque eu não me adaptei às aulas online, e no ano de 2022 eu retornei à faculdade e estou até agora. Então, o que eu quero trazer com tudo isso que eu falei para vocês? Que é possível sim, se você tem um sonho, acredite nele. Se você tem uma vontade dentro de si, corra atrás, porque você consegue, porque eu sou um exemplo vivo disso. Eu tenho exemplos dentro da minha casa, que é o meu próprio marido, que me incentivou bastante nessa questão dos estudos, me incentivou bastante a estar onde eu estou hoje, né? Que em outro vídeo eu vou falar para vocês um pouco mais sobre a minha vida, né? Que eu já trabalho na área, trabalho num consultório com uma doutora que faz harmonização facial, que ela é maravilhosa, um amor.
O principal, gente, o agir de Deus é muito grande na minha vida. Eu sou muito grata a Ele por tudo que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele ainda vai fazer por mim. Então, eu venho aqui compartilhar com vocês essa minha experiência. Contei um pouquinho para vocês nesse vídeo, um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha experiência. E ao longo dos outros vídeos, eu vou trazendo para vocês curiosidades do meu dia a dia, curiosidades que acontecem no consultório, coisas que você estuda de um jeito, chega na prática é outro. Então, eu pretendo trazer um conteúdo bem legal aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no meu canal, me siga nas redes sociais, @camila.biomedest. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo. Até mais.